Olá, bem-vindo! Aproveite o conteúdo, subscreva e ative as notificações. Na quietude da noite, Ethan e Chloe aconchegavam-se no sofá da sala. A rotina diária havia transformado aquelas noites em pequenos refúgios de leveza. Riam juntos, partilhavam um vinho barato e permitiam-se brincar sobre qualquer assunto. Era assim que sempre tinham sido, cúmplices, espontâneos, abertos. Ethan amava isso em Chloe, a sua capacidade de tornar qualquer conversa interessante, mesmo as mais absurdas. Naquela noite, entre risos, Chloe, com um sorriso maroto no rosto, soltou uma frase que quase fez Ethan engasgar-se com a bebida. Sabes, às vezes pergunto-me como seria passar uma noite com vários homens. Ele arregalou os olhos, mas o tom dela era descontraído, quase brincalhão. Por isso ele gargalhou. Chloe, isso foi do nada, respondeu ele, pousando o copo de vinho na mesa. Não acredito que acabaste de dizer isso. Ela encolheu os ombros, ainda a rir, como se não fosse nada demais. Oh, Ethan, relaxa. Estou só a falar. Foi só uma ideia tola que me passou pela cabeça. Não é como se eu fosse fazer isso. Ethan continuou a rir, mas o comentário permaneceu na sua mente como um mosquito irritante. Era apenas uma piada, certo? Ele conhecia Chloe melhor do que ninguém, ou pelo menos pensava que conhecia. 7 anos de casamento e nunca nada parecido tinha surgido na conversa. Estaria ela a ser sincera ou apenas a provocá-lo? O seu olhar não revelava malícia, apenas diversão e talvez uma pitada de curiosidade. Ele decidiu entrar na brincadeira e respondeu num tom igualmente divertido. Bem, se é assim, eu também tenho algumas ideias loucas. Chloe desatou a rir alto e deu-lhe uma palmada no braço. Claro que tens. Estás cheio de segredos, Ethan. A conversa voltou ao seu ritmo habitual, com piadas sobre os vizinhos e memórias de viagens passadas. Mesmo assim, Ethan não conseguiu esquecer aquele momento. Era como se, por uma fração de segundo, Chloe tivesse revelado um lado de si que ele nunca tinha visto. Ele não se importava com isso. Afinal, toda a gente tem pensamentos que nunca expressa. Mas a forma como ela o disse, tão casual, tão desinibida, ele questionou-se se seria apenas o vinho ou se haveria algo mais. Quando foram para a cama, Ethan observou Chloe acomodar-se sob os cobertores com a sua tranquilidade habitual. Ela parecia completamente bemente despreocupada, como se aquele estranho momento no sofá nem sequer tivesse acontecido. Ele decidiu não voltar ao assunto. Para ele, estava claro, era apenas uma brincadeira, ou pelo menos era nisso que ele queria acreditar. Na manhã seguinte, a cozinha estava envolta numa aura de tranquilidade. O cheiro a café fresco misturava-se com o som das torradas a saltar da torradeira. Ethan, ainda a tentar despertar completamente, sentou-se à mesa com o seu jornal dobrado e um ar sereno. Chloe, de avental, trauteava uma canção enquanto preparava ovos mexidos. Era uma manhã normal como tantas outras, mas para Ethan, algo ainda pairava no ar, como uma sombra subtil da conversa da noite anterior. Ele observava Chloe com um olhar curioso, quase intrigado. O sorriso dela era o mesmo, a sua energia matinal inconfundível. Seria possível que ela estivesse a falar a sério na noite anterior? Ethan sabia que poderia ser apenas a sua mente a pregar-lhe partidas, mas a curiosidade consumia-o. Decidiu testar o terreno com leveza, sem dar muita importância, enquanto pegava numa torrada e lhe espalhava compota. Ouve, Chloe, começou ele num tom relaxado, com os olhos ainda fixos no prato à sua frente. Sobre o que disseste ontem à noite, estive a pensar um pouco. Ela virou-se para ele, segurando a frigideira com os ovos e um sorriso curioso. O que é que eu disse? Tu sabes. Ele levantou os olhos e deu um sorriso maroto.
aquela ideia louca sobre vários homens. Chloe piscou os olhos várias vezes, como se precisasse de um segundo para processar. Depois, para a surpresa de Ethan, começou a rir. Não de forma constrangida, mas genuinamente, quase com entusiasmo. Oh, Ethan, não acredito que ainda estás a pensar nisso. Ele riu com ela, mas decidiu continuar. Bem, pensei nisso e acho que alinho. O que me dizes? Antes que ele pudesse terminar a frase, Chloe pousou a frigideira na bancada e disse com um brilho nos olhos que Ethan não esperava. A sério? Estás a falar a sério? Sim, 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 sim. O entusiasmo dela atingiu Ethan, como uma rajada de vento frio. Por um momento, ele ficou sem palavras. Ela estava realmente entusiasmada. Aquilo não era uma piada para ela. Tentou manter a compostura, rindo nervosamente enquanto pegava no café. Espera aí, Chloe. Ele levantou uma mão a pedir calma. Eu estava só a brincar. Só queria saber se estavas a falar a sério sobre aquilo. Chloe congelou. O sorriso desapareceu gradualmente do seu rosto, substituído por uma expressão que Ethan não via há anos: vulnerabilidade. Era como se ela soubesse que já não podia fugir à verdade. Respirou fundo, pegou na chávena de café e sentou-se à mesa, a olhá-lo. Está bem, Ethan. Vou ser honesta. A sua voz era firme, mas carregava um tom de culpa. Depois de 7 anos juntos, comecei a pensar em coisas diferentes. Não que alguma vez tenha feito alguma coisa. Eu só... não sei. Às vezes, sinto que quero algo novo, algo diferente. Ethan ouvia em silêncio, sem a julgar de imediato. Ele sabia que um casamento longo tinha os seus altos e baixos, mas ouvir aquilo diretamente de Chloe deixou-o dividido. Uma parte dele compreendia que a monotonia pudesse trazer esses pensamentos, mas outra parte sentiu algo como uma pequena fissura no coração. Ele bebeu um gole de café, a pensar em como deveria responder. Finalmente, com uma calma surpreendente, pousou a chávena na mesa e encarou-a. Então, tu tens mesmo esses desejos, Chloe? Ela hesitou antes de responder. Eu... sim, mas, Ethan, nunca foi algo que eu planeasse ou quisesse concretizar. Era apenas uma fantasia. Ele acenou lentamente, mas o seu olhar já não era o mesmo. Por dentro, algo tinha mudado. A leveza daquela manhã tinha desaparecido e, enquanto Chloe esperava pela sua próxima palavra, Ethan sentiu que estava à beira de um precipício, prestes a dar o primeiro passo em direção a algo que mudaria tudo. Ethan passou o resto do pequeno almoço num silêncio que parecia pesar no ar, como uma nuvem densa antes de uma tempestade. Chloe tentava avaliar o impacto da sua confissão. Sabia que se tinha exposto mais do que devia, mas ao mesmo tempo sentia-se aliviada por finalmente ter verbalizado algo que guardava há anos. No entanto, Ethan não era de explodir ou reagir impulsivamente. Ele era calculista, e isso deixava-a ainda mais apreensiva. Quando acabou o café, limpou a boca com um guardanapo, levantou-se e olhou para Chloe com uma mistura de seriedade e algo que ela não conseguiu identificar. Tudo bem, vamos a isso, começou ele com uma calma que a deixou desconfortável. Se é isso que queres, se é realmente algo que queres experimentar, eu alinho. Chloe arregalou os olhos, chocada com a sua resposta. A cabeça dela andava à roda. Não sabia se devia sentir-se aliviada, entusiasmada ou assustada. Ethan não era o tipo de homem que simplesmente concordava, especialmente com algo tão diferente. Estás a falar a sério? Perguntou ela, tentando decifrar se havia algum sarcasmo ou ironia. Ethan cruzou os braços e encostou-se à bancada da cozinha, mantendo os olhos fixos nela. Sim, mas com uma condição. O coração de Chloe acelerou. O que é que ele queria dizer com uma condição? Ela nunca imaginou que a conversa chegaria a este ponto. Antes de fazermos isto, continuou ele, fazendo uma pausa
escolhendo cada palavra com cuidado, quero que me mostres que estás disposta a experimentar algo que eu quero. Chloe franziu o sobrolho, a tentar entender onde ele queria chegar. E o que seria? Ethan deu um leve sorriso, mas não era um sorriso feliz. Havia algo de desafiador nele, quase como um teste. Quero que convides uma das tuas amigas para passar uma noite conosco, os dois. O pedido foi como um balde de água fria. Chloe ficou sem palavras, a piscar os olhos várias vezes, como se esperasse que ele dissesse que estava a brincar. Mas ele não parecia estar. Estás a falar a sério? Tão a sério como tu estavas ontem à noite, respondeu ele, com uma calma perturbadora. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, a processar aquilo. O pensamento parecia absurdo e, ao mesmo tempo, justo. Chloe sabia que, se dissesse que não, significaria que não estava disposta a dar tanto quanto esperava que ele desse. Então, engolindo em seco e tentando esconder o nervosismo, perguntou: E se eu concordar, vais mesmo fazer o que eu pedi? Ethan inclinou a cabeça ligeiramente, como se analisasse cada detalhe da sua expressão. Sim, eu cumpro a minha palavra. Chloe sabia que estava a entrar num território do qual não havia retorno, mas, no fundo, acreditava que este acordo poderia fortalecer a confiança entre eles, mesmo que fosse estranho e fora do que imaginava para o seu casamento. Tudo bem, aceito. A resposta saiu mais firme do que ela esperava, mas o seu coração estava disparado. Ethan fez um leve aceno de cabeça, como se estivesse satisfeito, e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Chloe ficou ali, a olhar para a chávena de café, sentindo como se tivesse acabado de dar um passo em direção a algo que não conseguia prever. Naquela tarde, sentada no sofá, Chloe começou a pensar em quem iria convidar. A única pessoa que lhe veio à mente foi Amanda, uma amiga de longa data, descontraída e que sempre brincava sobre como a relação de Chloe e Ethan parecia demasiado tradicional. Amanda tinha um espírito livre e Chloe sabia que se alguém pudesse concordar com algo assim, seria ela. Pegou no telemóvel com as mãos a tremer e escreveu uma mensagem rápida. Amanda, tens 1 minuto para falar? Em segundos a resposta chegou. Sempre. O que se passa? Chloe respirou fundo antes de carregar no botão para ligar. Sabia que, ao fazer isto, não havia volta a dar. E enquanto o telemóvel tocava, ela não conseguia evitar a sensação de que Ethan estava a testar não apenas a sua lealdade, mas a força de tudo o que tinham construído juntos. A noite tinha caído, e, com ela, uma tensão quase palpável na casa de Ethan e Chloe. Cada canto parecia carregado de antecipação, como se até as paredes soubessem que algo invulgar estava prestes a acontecer. Chloe estava no quarto, a retocar a maquilhagem ao espelho pela terceira vez. As suas mãos estavam inquietas, ora mexendo no cabelo, ora ajeitando o vestido que tinha escolhido para a ocasião. Não era um vestido qualquer. Era um que Amanda sempre elogiava, o que tornava tudo ainda mais desconcertante. No andar de baixo, Ethan organizava a sala de estar, movendo alguns móveis para criar um ambiente mais espaçoso. Trabalhava em silêncio, mas a sua mente estava longe de estar calma. Cada gesto parecia meticulosamente calculado, mas a sua expressão revelava uma mistura de determinação e introspeção. Ele sabia que aquela noite não era apenas um evento fora do comum. Era um teste silencioso para Chloe, para si mesmo e para o que restava do casamento deles. Pouco depois, a campainha tocou. O som ecoou pela casa e Chloe sentiu o estômago dar um nó. Olhou para o espelho uma última vez antes de descer as escadas. Ethan já estava à porta, abrindo-a com um sorriso educado, quase mecânico. Amanda, que bom que vieste! Amanda entrou, radiante como sempre, com uma roupa elegante mas casual. O seu sorriso era caloroso,
e ela parecia completamente à vontade, como se aquela noite fosse apenas mais um convívio entre amigos. Trazia uma garrafa de vinho nas mãos. Claro que vim, respondeu ela, entregando o vinho a Ethan e abraçando Chloe de seguida. Vocês foram tão misteriosos ao telefone que eu não podia recusar o convite. Chloe forçou um sorriso e deu um abraço rápido à amiga. Ah, tu sabes como nós somos. Gostamos de surpresas. Acomodaram-se na sala de estar. Amanda parecia genuinamente animada, comentando como o espaço estava agradável e como Ethan e Chloe pareciam diferentes, embora não conseguisse identificar exatamente por quê. O vinho foi aberto, os copos servidos e a conversa fluiu, inicialmente por temas leves: trabalho, viagens e, claro, algumas piadas sobre como Amanda conseguia sempre animar qualquer ambiente. Mas, à medida que a noite avançava, a atmosfera mudou. Amanda percebeu que havia uma expectativa não dita nos olhares de Ethan e Chloe. Eles trocavam olhares breves, como se procurassem coragem para dar o passo seguinte. Chloe decidiu finalmente tomar a iniciativa. Amanda, começou ela, tentando soar casual, mas a sua voz denunciava um ligeiro tremor. Lembras-te daquela vez em que disseste que estavas aberta a experiências diferentes? Amanda inclinou a cabeça, surpreendida, mas curiosa. Claro, por quê? Chloe olhou para Ethan, procurando apoio silencioso. Ele apenas fez um leve aceno com a cabeça, encorajando-a a continuar. Bem, o Ethan e eu estávamos a pensar, talvez pudesses passar a noite conosco? O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Amanda não pareceu ofendida ou desconfortável. Na verdade, ela ergueu as sobrancelhas, um sorriso curioso a formar-se nos seus lábios. Uau! Direto ao assunto, hein? Chloe corou, mas Amanda riu, quebrando a tensão no ar. Não estava à espera, mas vou ser sincera, acho interessante. Por que não? A resposta positiva de Amanda aliviou Chloe, mas o alívio foi rapidamente substituído por nervosismo. Ethan observava tudo com calma, mas, por dentro, registrava cada expressão, cada palavra, como um cientista a analisar os resultados de uma experiência. A noite continuou, agora com um novo tom. O que começou como hesitação deu lugar a uma sensação de aventura e curiosidade. Amanda, sendo a pessoa extrovertida e desinibida que era, assumiu a liderança, quebrando qualquer desconforto que ainda restasse. Chloe tentava acompanhar e Ethan mantinha-se firme, embora observasse tudo com um olhar que parecia distante, quase clínico. Quando o dia amanheceu, Amanda despediu-se com um abraço caloroso e um sorriso despreocupado, como se a noite tivesse sido apenas mais uma experiência divertida. Saiu pela porta, acenando levemente, enquanto Chloe a acompanhava até a entrada, ainda a tentar organizar os seus pensamentos. Ethan, por sua vez, ficou na cozinha, a lavar os copos de vinho com movimentos lentos e precisos. O som da água a correr ecoava pela casa silenciosa. Quando Chloe voltou para dentro, encontrou-o ali calado, com o olhar fixo num ponto qualquer, enquanto as suas mãos secavam os copos com um pano. Era estranho, mas... Acho que correu tudo bem, não achas? Perguntou ela, forçando um sorriso, a tentar aliviar o ambiente. Ethan apenas lhe lançou um olhar rápido e, num tom neutro, respondeu: Veremos. Pousou o copo na bancada, apagou a luz da cozinha e subiu para o quarto, deixando Chloe sozinha na sala, a sentir que, apesar de tudo, algo estava prestes a mudar. A manhã seguinte chegou com uma clareza que parecia quase cruel. O sol inundava as janelas da cozinha, mas a atmosfera estava estranhamente silenciosa. Chloe, ainda com uma mistura de nervosismo e curiosidade sobre a reação de Ethan, preparava o pequeno almoço, mexia os ovos na frigideira, com movimentos mecânicos, enquanto a sua mente
Revisitava os acontecimentos da noite anterior. Estaria ele satisfeito? Teria aquilo aproximado-os? Ou teria algo mudado irreversivelmente? Ethan desceu as escadas pouco depois, vestido de forma casual, mas o seu rosto carregava uma expressão indecifrável. Cumprimentou Chloe com um simples bom dia, pegou numa chávena de café e sentou-se à mesa. Ela observava-o pelo canto do olho, tentando captar alguma pista no seu tom ou postura. Ele era sempre tão calmo, tão difícil de ler, e naquele momento isso deixava-a ainda mais inquieta. Serviu os ovos e sentou-se à sua frente. O som dos talheres a bater no prato parecia amplificado pelo silêncio que os envolvia. Chloe tentou uma conversa de circunstância, na esperança de quebrar a tensão que parecia crescer. A Amanda mandou mensagem cedo. Disse que se divertiu. Gostou da noite. Ethan levantou os olhos do prato e encarou-a por alguns segundos antes de responder. Fico feliz por ela. A resposta foi curta, seca, e Chloe sentiu o peso por trás das palavras. Decidiu insistir, na esperança de que a conversa os reconectasse. E tu, o que achaste? Ele pousou o garfo no prato, limpou a boca com um guardanapo e cruzou os braços sobre a mesa. Achei interessante. O coração de Chloe começou a bater mais depressa. Havia algo no tom dele que era diferente, quase formal demais. Ela não sabia como interpretar, mas sentiu que a conversa se dirigia para um território perigoso. Interessante, repetiu ela, tentando entender melhor o que ele queria dizer. Ethan inclinou-se ligeiramente para a frente, com os olhos fixos nos dela. Exatamente isso. Interessante. Mas acho que esta experiência me deu uma clareza que eu não tinha antes. Chloe engoliu em seco. Clareza sobre o quê? Ele respirou fundo, como se organizasse os pensamentos antes de dizer algo definitivo. Sobre nós, sobre o que queremos, ou, melhor, sobre o que tu queres. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ethan, não foi nada a sério. Foi só uma noite. Não significa que o nosso casamento mudou por causa disso. Ele riu, mas não foi um riso caloroso. Foi amargo, quase triste. Não, Chloe. O nosso casamento não mudou ontem à noite. Já vinha a mudar há muito tempo. Eu é que não queria ver. Chloe sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Não sabia como reagir. O que estás a tentar dizer? Ethan olhou-a com firmeza, mas havia uma dor visível nos seus olhos. Estou a dizer que, depois de tudo o que ouvi de ti, depois do que vi ontem à noite, percebi que vivemos em realidades diferentes e não posso mais ignorar isso. Ela tentou argumentar, a voz a começar a falhar. Mas eu nunca faria nada para te magoar. Ethan, foste tu que sugeriste o que aconteceu ontem à noite. Eu só pensei que era algo que ambos queríamos. Ele abanou a cabeça lentamente. Não, Chloe. Tu querias. Eu apenas concordei para ver até onde estavas disposta a ir. As suas palavras atingiram Chloe como um golpe. Ela abriu a boca para responder, mas ele interrompeu-a. É por isso, Chloe, que tomei uma decisão. Quero o divórcio. O ar na cozinha pareceu desaparecer. Chloe ficou imóvel, incapaz de processar o que acabara de ouvir. As suas palavras ecoavam na sua mente, cada sílaba como uma facada. Estás a brincar, sussurrou ela, tentando negar o óbvio. Nunca estive a falar tão a sério em toda a minha vida. Ethan levantou-se calmamente, levando a chávena de café para o lava-loiça. A sua postura não era de raiva, mas de alguém que tinha tomado uma decisão final. Amanhã falamos sobre como vamos resolver isto. Ele saiu da cozinha, deixando Chloe sozinha, sentada à mesa. O silêncio voltou, mas desta vez era ensurdecedor. Ela olhou para o prato à sua frente, o apetite desaparecido, enquanto as lágrimas ameaçavam cair. A noite anterior, que ela acreditava ser um marco para a sua ligação, tinha se transformado na destruição.
daquilo que ela mais valorizava. Naquele dia, Chloe passou as horas em estado de choque. As palavras de Ethan ainda ressoavam na sua mente como um eco interminável. Quero o divórcio. Andava pela casa a tentar encontrar um sentido para o que tinha acontecido. Como tudo pôde desmoronar tão rápido? Por que ele tomara uma decisão tão drástica depois daquilo que ela julgava ser um acordo mútuo? Ela tentou falar com ele novamente naquela tarde, mas Ethan estava irredutível. Ele passou o dia no escritório, alegando que precisava de espaço para processar os próprios sentimentos. Para Chloe, era como se ele já tivesse erguido um muro invisível entre eles, um que ela não conseguia atravessar, por mais que tentasse. Naquela noite, Chloe ficou sozinha no quarto. O lugar que antes era um refúgio para os dois, agora parecia vazio, frio. Ela pegou o celular, hesitando antes de abrir a conversa com Amanda. A amiga, sem saber o que havia acontecido, tinha enviado mensagens despreocupadas pela manhã. Amiga, a noite passada foi incrível. Vocês são um casal tão moderno. Mal posso esperar para falar mais sobre isso. Chloe encarou as palavras, sentindo uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Tudo parecia tão trivial para Amanda, como se fosse apenas mais uma aventura. Chloe quis responder, mas não conseguiu. Apenas desligou o celular e o atirou sobre a cama. Na manhã seguinte, Ethan estava na sala de estar, organizando papéis sobre a mesa. Ele vestia roupas casuais, mas parecia concentrado, como se preparasse algo importante. Chloe desceu as escadas, ainda carregando as marcas de uma noite mal dormida. Ethan, podemos conversar? Ela perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Ele ergueu os olhos, mas não parou de organizar os documentos. Claro. Ela sentou-se no sofá, nervosa, com as mãos apertando os joelhos. Eu. Eu preciso entender por que você está fazendo isso. Ontem, eu pensei que estávamos na mesma página. Ethan parou o que estava fazendo e sentou-se na poltrona, em frente a ela. Ele suspirou, cruzando os braços. Chloe, o problema não foi só ontem. Ontem foi apenas a confirmação de algo que eu já vinha sentindo há muito tempo. Ela franziu a testa, confusa. Confirmação de quê? Ele hesitou por um instante, escolhendo as palavras com cuidado. Que nossos desejos, nossas prioridades, não estão mais alinhados. Quando você tocou nesse assunto, nesse desejo, eu percebi que, no fundo, você queria algo que eu nunca poderia oferecer. Mas era só uma fantasia, interrompeu Chloe, quase em desespero. Eu nunca quis te magoar. Ethan balançou a cabeça, sua expressão permanecendo calma, mas firme. Não é sobre a fantasia, Chloe. É sobre o fato de que você estava disposta a mudar toda a nossa dinâmica de relacionamento por algo que era claramente mais importante para você do que preservar o que tínhamos. Chloe sentiu as lágrimas subindo aos olhos, mas tentou manter a compostura. E você acha que terminar é a solução? Sim, porque eu não quero viver em um casamento onde sinto que preciso testar minha esposa para saber se ela ainda está comprometida comigo. Aquelas palavras atingiram Chloe como uma facada. Ela sabia que ele tinha razão. A decisão de aceitar o pedido de Ethan para convidar Amanda tinha sido um ponto sem retorno. Ela pensou que estava demonstrando confiança e abertura, mas, no fundo, sabia que havia cruzado uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Ethan levantou-se e pegou um envelope da mesa. Ele o entregou a Chloe, que o abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia uma proposta de divórcio amigável. Ele havia planejado tudo. Eu quero que isso seja o mais tranquilo possível. Eu ainda me importo com você, Chloe, mas não posso continuar neste casamento. Ela encarou os papéis, as palavras borradas pelas lágrimas, que agora caíam sem controle. Chloe tentou argumentar, mas sabia, no fundo, que ele estava determinado. Os dias que se seguiram foram uma mistura de burocracia e despedidas silenciosas. Ethan começou a procurar um lugar para morar.
E Chloe ficou com a casa, mas o espaço parecia imenso e vazio sem ele. Uma manhã, olhando pela janela, Chloe refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Não era apenas a perda do casamento que a assombrava, era a constatação de que ela havia subestimado a profundidade do amor de Ethan e o quanto ele valorizava a confiança e a conexão emocional acima de tudo. Ela percebeu que, em sua busca por algo novo, havia perdido o que era mais precioso, um relacionamento construído sobre respeito e parceria. Enquanto isso, Ethan recomeçava sua vida em outro lugar, carregando consigo as memórias de um casamento que um dia fora feliz. Ele sabia que tinha tomado a decisão certa, mas isso não tornava a dor mais fácil de suportar. Para ambos, aquele capítulo se encerrou com uma lição inegável. Desejos momentâneos podem ter consequências permanentes, e o amor, por mais forte que seja, não sobrevive sem confiança e alinhamento de valores. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!